Bom, então, gente, boa tarde, né, mestrandas, mestrandos, doutorandos do PPGCI, colegas professores. Boa tarde a vocês que estão nos assistindo agora nessa transmissão. Nós estamos no evento de abertura do ano letivo de 2023 do nosso programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, nós temos algumas pessoas também que estão nos acompanhando de maneira remota. A nossa atividade, né, para fechar agora a nossa tarde, é uma palestra do nosso colega professor Marco André Feldman Schneider, né, o que a gente chama de Marco Schneider. Marco, eu vou rapidamente aqui fazer uma apresentação dele. Ele é professor, né, do departamento, ele é pesquisador titular do IBICT, né, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, e ele também é professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense. Então, na verdade, ele atua em 2 programas de pós-graduação. Ele atua no PPGCI do IBICT e no programa de pós-graduação em mídia e cotidiano da Universidade Federal Fluminense. Ele é doutor em comunicação pela USP e tem pós-doutorado em estudos culturais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Marco, ele tem uma atuação institucional muito grande. Eu vou resumir aqui muito rapidamente, mas ele é, entre outras coisas, ele é presidente do International Center for Information Ethics. Então, né, um dos assuntos dele, a gente vai ver agora, é exatamente a questão da ética, do estudo da ética e informação. Ele também é membro da Rede Nacional de Combate à Desinformação. E a última coisa que eu queria destacar, ele tem uma produção científica bastante vasta, mas dentro dessa produção científica se destaca um livro lançado ano passado, A Era da Desinformação. Pós-verdade, fake news e outras armadilhas, que eu ainda não tenho, Marco, algumas pessoas aqui também não têm, a gente vai ter que te chamar para fazer o lançamento aqui em Belo Horizonte presencial. Eu gostaria, então eu vou imediatamente passar a palavra para o Marco. Marco, a gente pensou numa dinâmica, nós temos um teto que é até 5h15, então eu vou te pedir, Marco, talvez uma fala em torno de 50, 55 minutos, algo assim, para a gente ter um tempinho ainda para as pessoas aqui do nosso auditório poderem fazer algumas perguntas para você e a gente fazer algum debate. Te passo a palavra mais uma vez, Marco. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado, casal. Eu que agradeço o convite de vocês. Queria estar aí pessoalmente, né, mas é mais barato assim, os custos são altos de passagem e tudo mais. O que eu ia dizer, né? Começar falando, sabe por que vocês não têm o livro? Porque no último Enancib era para ele já estar comigo, mas ele não chegou às minhas mãos em função daqueles alucinados parando estrada, que atrasou a remessa da gráfica de São Paulo para o Rio em tempo hábil para eu levar o livro para o Enancib. E eu não estou falando isso aleatoriamente, não, porque sobre alucinados, isso tem a ver com o tema da minha fala. Então, é isso, gente. Em primeiro lugar, queria agradecer mesmo essa parceria, né? Escola do Rio, Escola de Belo Horizonte, já deu muitos frutos, já tem longos anos. Eu diria que ela até antecede a minha atuação na área, né, com a presença da Regina Martelletto no IBICT, o Gustavo Saldanha, depois a gente já trocou tanta figurinha, né, em bancas, em publicações, no GTI 5 do Enancib, na ULEPIC, no GTI 51, né, dos congressos. Então, eu fico feliz de estar aqui com vocês, dando continuidade a essa parceria interinstitucional e a essa camaradagem do pensamento crítico em ciência da informação, né, que nos aproximou, eu quero crer, num primeiro momento, e depois a amizade mesmo, que foi se consolidando. Me feita essa introdução, eu peço para vocês compartilharem, por gentileza, os meus slides para eu poder... É a minha cola. Está naquele modo pequenininho. Eu que amplio, peraí, lembrei como. Não, continua pequenininho. Isso, perfeito, muito obrigado. E é isso, né? Eu só estou vendo a mim mesmo e aos meus slides. Não teria como eu ver vocês em vez de ficar me vendo? Se não, tudo bem também. Maravilha, maravilha. Senão parece uma situação meio solitária, solipsista, né? A pessoa falando consigo mesma, lendo o seu próprio livro.
É estranho, prefiro ver vocês. Agora eu fiquei bem mais confortável. Gente, espero que vocês não se incomodem com a beleza das cores dos meus slides, que tem uma referência clubística evidente, aliás, do atual campeão da Taça Guanabara. É um hábito que eu adotei há alguns anos e gosto de mantê-lo no Rio, no Brasil e no mundo. Vamos ver se estão passando bem os slides, né? Esse é o primeiro, que é, vamos chamar do slide institucional, falando o nome do evento propriamente. No segundo slide, o que eu pensei, né, quando o Rodrigo me chamou para essa conferência, que muito me honra? De fato, eu lancei um livro agora no final do ano, que é um resultado dos últimos anos de pesquisa, né? Ele é mais ou menos uma versão revista, adaptada, condensada e ao mesmo tempo acrescida de novos elementos dos artigos, das coisas que a gente tem feito nos últimos anos em torno desse assunto. Eu diria que desde 2016, a primeira vez que eu me lembro de estar trabalhando com isso foi... me lembro de um debate na Universidade Federal Fluminense, uma reunião de departamento, para dizer a verdade, de colegiado, de pós, quando se falou em pós-verdade. Eu falei, a primeira vez que eu ouvi a palavra, eu falei, isso deve ser mais uma modinha, né? Modinha acadêmica e tal. E o negócio rendeu, eu comecei a me dedicar ao assunto. E aí eu tive uma oportunidade de participar de um congresso na Suécia, a chamado do professor Rafael Capurro, para participar de uma mesa lá sobre, eu não me lembro o tema exato, mas que cabia discutir desinformação, pós-verdade. E eu produzi uma fala que depois virou um artigo e que depois foi publicado e depois foi retrabalhado nesse livro. Mas lá eu apresentei pela primeira vez a hipótese de que o que está acontecendo no mundo que se chama pós-verdade é uma espécie de atualização sociotécnica da desinformação nazista. A gente está vivendo um neofascismo. A pós-verdade não é apenas um conjunto de realidades paralelas mais ou menos inocentes, é fascista, ela tem tons fascistas. Aí eu me lembro que uma professora austríaca disse, você não estaria exagerando? Eu falei, eu espero que eu esteja, mas temo não estar. E a sequência dos anos me parece sugerir que eu tinha alguma razão, não é? Então, essa é a questão de fundo dessa minha fala, que vai ser em cima do livro. Tá? Eu bolei uma apresentação em cima do meu livro, seguindo a ordem dos capítulos, porque, de certa maneira, ele sintetiza, eu diria, os últimos 5, 6 anos de pesquisa, em torno dessa questão, que é a questão que está sendo trazida, né, como tema dessa abertura de semestre. E, particularmente, em diálogo com as questões da ciência da informação. Né? Então, eu estou falando, mas como o casal antecipou, eu estou falando de 2 lugares institucionais de fala, da ciência da informação e da comunicação, onde eu atuo há mais tempo e onde eu não deixei de atuar. E eu sempre busquei pontos de convergência, né, entre as 2 áreas, trazendo coisas da comunicação para a ciência da informação e levando coisas da ciência da informação para os meus cursos de comunicação. Eu acho que vocês vão ver um pouco disso nessa exposição. Então, agora eu vou seguir o roteiro, porque se eu me perder improvisando, eu vou perder o tempo estipulado. Tá? Se eu seguir os slides, eu acho que vai dar tudo certinho. Esse é o slide também institucional, que a gente sempre bota nessas horas, né, para se apresentar. O casal já me apresentou um pouquinho. E tem essa coisa da FAPERJ, do CNPq, que a gente tem, né, por obrigação de ofício mesmo, quando a gente tem essas bolsas, elas devem ser apresentadas, expostas, sempre que a gente estiver falando em público. E fica aqui o agradecimento ao CNPq e à FAPERJ, inclusive porque o livro, embora não tenha sido um edital de publicação, essa Bolsa Cientista do nosso Estado nos permite publicar um livro, por exemplo, né? Financiar a publicação do livro. E foi o que eu fiz, então, um agradecimento aqui registrado, a FAPERJ ao CNPq. Bom, entrando no livro, né? Eu tentei, foi um exercício de síntese muito interessante para mim produzir essa apresentação, porque eu já tenho agora uma aula sobre o livro, se eu precisar dar em outras ocasiões num curso desses por aí, e foi um exercício autorreflexivo de síntese, e a síntese é muito difícil, né? Eu não sei como é que vocês lidam com isso, mas você transformar pensamentos e textos longos em
ideias sintéticas, curtas e objetivas, dá um trabalho mental bastante difícil, mas eu acho que eu fiquei satisfeito com o resultado, espero que vocês também fiquem. Dito isso, saindo do meta-discurso, vamos para a apresentação propriamente dita, né? Eu vou falar do meu livro Era da Desinformação, Pós-Verdade, Fake News e Outras Armadilhas. O livro trata principalmente das conexões entre a ascensão do neofascismo e os processos de desinformação amplamente difundidos atualmente, com foco no Brasil. Quer dizer, é um problema mundial, mas eu vou falar principalmente do Brasil. O livro resume, portanto, pontos importantes do debate filosófico sobre a verdade, a mentira e os mentirosos, em seus aspectos éticos, políticos e epistemológicos, advogando sua relevância para os estudos contemporâneos sobre desinformação. E, nesse momento, eu não posso deixar de fazer alusão a uma banca, a banca de qualificação da Ana Brizola, que foi me orientando e que ganhou o prêmio tese, né, de CAPES de teses em informação e comunicação ano passado sobre o tema. O casal estava nessa banca e eu me lembro que ele levantou essa questão, né? Mas será que cabe discutir a questão da verdade e da mentira na ciência da informação? Será que essa não é uma coisa mais da filosofia? Eu me lembro muito bem disso. Aí eu falei, a culpa é minha, cara. Fui eu que falei para ela embarcar nessa história aí, porque eu acho incontornável, né? Eu acho incontornável discutir o problema filosófico da verdade quando a gente vai discutir o problema social, sociotécnico da desinformação, e eu espero convencê-los de que eu tenho motivos para fazer essa aposta, né? A apresentação vai ser um pouco nesse sentido. O livro também convida para o debate autores de referência das ciências sociais e da filosofia clássica, moderna e contemporânea, como Platão, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Kant, Hegel, Marx, Gramsci, Walter Benjamin, Marcuse, Erich Fromm, Franz Neumann, Hannah Arendt, Derrida, Edgar Morin e Rafael Capurro. Vocês veem que, principalmente, o núcleo duro da turma, essa tradição freud-marxista alemã, né, ligada à escola de Frankfurt e tal, mas não somente, né? Estou aberto para o diálogo com a Hannah Arendt, com Derrida, com o Diamant e com os clássicos também que trabalharam esse tema. Está indo lentamente, espera aí. Beleza. A ideia, o livro começa, ele parte da formulação de Marx sobre a relação entre essência e aparência, segundo a qual a ciência seria supérflua se ambas coincidissem diretamente. Então, quando eu vou discutir o problema da desinformação e confrontar com o debate filosófico em torno da verdade, eu vou começar com a questão da essência e aparência das coisas. É claro que nessa exposição não vai ser possível maiores mergulhos, né? Eu estou fazendo uma exposição sumária do que é aprofundado no livro. E aí, no tempo do debate, que vocês querendo, né, que eu retome qualquer um desses pontos, fiquem à vontade. O livro propõe, então, uma nova perspectiva de análise do problema da pós-verdade, argumentando que o caráter genérico da definição atual, segundo a qual pós-verdade designa um momento histórico em que crenças e opiniões pesam mais na formação da opinião pública do que fatos e argumentos racionais, essa definição eu acho que é insuficiente porque não tem nada de novo aí. Sempre foi assim, crenças e opiniões pesaram mais ou muito na formação da opinião pública. Não há novidade. O que há de novo, no meu entendimento, nisso que se chama de pós-verdade, é que ela é um fenômeno característico de um momento de crise do capitalismo em sua forma neoliberal, marcado por uma espécie de exumação mesmo, eu vou chamar assim, e proliferação alarmante de crenças e opiniões especialmente irracionais e reacionárias. Então, não é apenas as pessoas acreditam em fadas ou em duendes, não, elas acreditam em umas maluquices muito perigosas, moralmente inaceitáveis, cientificamente insustentáveis e politicamente retrógradas. É esse o ponto. O livro explora, então, a hipótese de que o fenômeno representa uma atualização sociotécnica de práticas infocomunicacionais nazistas, mediadas pela infraestrutura das plataformas digitais e seus regimes de propriedade, conjunto que chamo de desinformação digital em rede.
argumenta que essa compreensão é necessária para enfrentar a desinformação em termos teóricos, econômicos, políticos, legais e educacionais, particularmente no campo da competência crítica em informação, que engloba, no meu entendimento, a alfabetização crítica para a mídia. E o livro discute, então, algumas questões centrais da ciência da informação e da comunicação social, né, que é o papel das mídias e das plataformas digitais corporativas na produção social da ignorância, ou que foi cunhado em inglês agnotologia, por um sociólogo, né? Agnotology, a produção social da ignorância deliberada. A economia política, da relevância e da credibilidade, é uma coisa que eu tenho estudado mais nos últimos tempos. E a ética da informação, que, de certa maneira, no meu entendimento, envolve isso tudo, né? Bom, e aí temos o sumário do livro que eu quis apresentar, porque a minha exposição vai ser em cima dele, tá? Eu só não trouxe as referências, porque seria muito longo. Mas as autorias principais com as quais eu dialogo vão estar aí. A introdução, capítulo A Mentira, a Verdade. É meio proposital, né? As pessoas podem dizer, mas que coisa pretensiosa. A verdade, eu falo, não é pretensioso e é necessário. Eu não vou contar, eu não descobri a verdade última da existência, do universo, do ser, e para que serve a vida, não é nada disso, né? É só um pouco mais de rigor intelectual no trato com as coisas e uma posição inflexível diante de dogmatismos e de relativismos inconsistentes. Enfim, vou avançar. Uma mentira, verdade, a pós-verdade, desinformação e auto-engano, competência crítica e informação, relevância e credibilidade, são 2 pontos que eu tinha já indicado em outros textos meus, da importância de se discutir a relevância acho que os critérios de relevância, de estabelecimento de relevância da informação e de credibilidade das fontes, como algo para ser debatido no campo da competência em informação e da competência crítica, mas eu não tinha desenvolvido como eu desenvolvi nesse livro. Então, ética intercultural da informação e luta de classes, liberdade de expressão, compromisso com a verdade e interesse público, que dialoga mais especificamente com o jornalismo, esse capítulo. Eu sou professor na UF, né, de ética jornalística, inclusive. E a verdade está no todo, ética, razão e liberdade, que, como disse o meu querido amigo Arthur Bezerra no prefácio generoso que ele escreveu para o livro, é um mergulho de escafandro no pensamento de Hegel, que eu estou tentando há uns 10 anos começar a entender. Aliás, depois dessa conferência, eu tenho meu grupo de estudos hegelianos que se reúne a cada 2 sextas-feiras, no fim da tarde de sexta, com muita disciplina. E a conclusão e as referências, né? Na introdução, eu quis trazer a introdução porque eu acho que, modesta parte, eu fui feliz de, na introdução, conseguir dar uma ideia geral do livro. Então, ela apresenta o quadro geral do problema a ser explorado ao longo do livro e sua metodologia. Qual é o problema, né? Qual é a metodologia? Articular o estudo de alguns textos sobre mentira e verdade na filosofia com a referência teórica e contemporânea sobre o tema da desinformação. É isso que eu tenho feito ultimamente em linhas gerais. A fundamentação metodológica, quer dizer, metodologia, eu usei o termo no sentido descritivo, né? Eu levantei esse tipo de literatura e explorei essa literatura. Mas por quê? Quando eu falo em fundamentação metodológica, é a razão de ser dessa escolha. E a fundamentação metodológica parte da premissa de que, a despeito de suas novas configurações digitais, inéditas, a desinformação em sentido amplo é tão antiga quanto a humanidade. E, portanto, compreender e combater a desinformação contemporânea requer uma atualização do debate em torno das dimensões ética, política e epistemológica interligadas da dialética, da verdade e da mentira. Esse é o esforço. Ponto de partida para essa atualização é a exploração da riqueza conceitual desse campo semântico, cheio de sutilezas e ambiguidades, a verdade, a mentira e sua dialética, mas não tão borrado que os polos possam ser simplesmente trocados sem grandes consequências. Em outras palavras, mesmo que reconheçamos as distinções entre mentir como falsidade deliberada ou como erro não intencional, entre verdade factual, científica ou filosófica, ou mesmo entre metáforas, metonímias, ficção, opinião, evidência, etc., mesmo que a gente perceba que tem tudo isso, que não é simples falar em verdade e mentira, os extremos da má-fé ou engano, por um lado, e da boa-fé, ou da correspondência entre o entendimento e as coisas, por outro,
não podem ser ignorados em sua oposição estrutural formal. Essa é a tese que eu defendo aqui, já há algum tempo. Essa ideia, particularmente, foi exposta de uma maneira parecida num artigo que eu publiquei recentemente com o Arthur Bezerra e o Rafael Capurro na revista Recis, da Fiocruz, que eu recomendo a leitura, que é muito divertido. É um debate com um conto do Machado de Assis, chamado O Segredo do... Esqueci agora o nome mas é sobre charlatães. É um texto sobre charlatanice, pequeno conto divertidíssimo, de charlatanice em saúde. E a gente, então, confronta o texto com a CPI da Covid, né? Os charlatães da ficção com os charlatães macabros, né? Nem maquiavélicos, isso é injusto com Maquiavel, que não era maquiavélico, né? No sentido banal do termo. Então, lá eu já formulei essa ideia. Por mais que você tenha essas sutilezas todas da linguagem, da representação e das nuances culturais, não dá para falar em verdade e mentira de uma maneira tão simplista como dizia Tomás de Aquino, a correspondência entre o entendimento das coisas, mas dá sim. Dá sim. Considerando todas essas camadas de complexidade que estão nessa relação. Né? E é isso que a gente vai explorar aqui, sem, evidentemente, a ambição maluca de ter uma resposta final. Mas eu quero compartilhar com vocês, com meus interlocutores, algumas reflexões que podem ser interessantes, podem ser desenvolvidas. Eu acho que ajudam a entender melhor o que a gente está passando e como combater isso. É isso. Então, vamos para o primeiro capítulo, né? O capítulo A Mentira. Discute as implicações éticas, políticas e epistemológicas da mentira e do mentiroso, desde suas formas mais simples, ou seja, enganar alguém, mistificar populações e sustentar um conhecimento equivocado das coisas, até as formas mais complicadas e sutis disso daí. Inicia-se num diálogo com Santo Agostinho, que tem um livro da juventude e um livro maduro chamado A Mentira e Contra a Mentira. O primeiro é um tratado teórico, o segundo é uma peça de disputa contra uma heresia dos priscilianistas que defendiam ser justo mentir em nome da doutrina para conquistar mais fiéis, dizendo que os santos e os profetas, e mesmo Jesus, teriam mentido. E Santo Agostinho vai dizer que isso é inaceitável, dizendo que eles simplesmente não conseguem entender a diferença de mentiras e figuras de linguagem. E aí ele vai nos dar uma aula sofisticada de análise do discurso. Recomendo a leitura, né? Mas, basicamente, ele começa diferenciando a mentira como discurso equivocado das figuras de linguagem. Desculpa, aqui saiu de linhagem, foi um erro de digitação. De linguagem, como metáforas ou mesmo piadas. O segundo ponto é que ele discute o problema ético da mentira intencional e não intencional. Ele vai aprofundar isso. Isso se aproxima muito da distinção atual entre noções de... Foi um erro de digitação novamente, mas aqui estava em inglês. Disinformation and misinformation, que não existe em português, né? Mas a ideia é basicamente de uma desinformação intencional, de uma não intencional, ou dolosa e culposa. Ele vai dar muita atenção a isso. Eu acho que essa é uma das grandes questões éticas, políticas e legais contemporâneas. Quando se está falando de regulação de plataforma para o combate à desinformação, esse tipo de distinção, no detalhe, tem que estar muito claro. Há quem diga que a intencionalidade não importa. É claro que importa. Claro que essa é uma questão para ser avaliada em termos éticos, né? E lembrando que a discussão ética, idealmente, deve ser a base da questão legal, né? E com suas implicações políticas. Portanto, é por isso, a razão de eu estar trazendo esses autores clássicos é que eles me ajudaram a pensar questões muito contemporâneas. Por isso são clássicos, né? E não apenas antiquários. Por fim, ele estabelece uma hierarquia ética das modalidades de mentira. Mentira em matéria de doutrina religiosa, que é da mais grave para menos grave. Mentiras que prejudicam alguém e não favorecem ninguém. Mentiras que favorecem alguém, mas prejudicam outra pessoa. Mentiras contadas pelo simples prazer de mentir. Mentiras contadas para agradar os outros com palavras bonitas. Mentiras contadas para proteger bens materiais. Mentiras contadas para salvaguardar a vida. Mentiras contadas para preservar a pureza corporal, para não sofrer violação sexual. É exatamente disso que ele está falando, literalmente. Essas são perdoáveis. Quer dizer, ele vai falar, são pecados, mas claro que são perdoáveis, né? E
no livro, eu vou discorrer, inclusive, sobre essa primeira, em matéria de doutrina. Né? Para quem não é fiel ou fanático, isso soa simplesmente absurdo. Mas para quem é, isso faz todo sentido. Então, o livro vai estabelecer um debate com essas hierarquias, e a partir daí, o capítulo abre um diálogo sobre a dimensão ética da mentira, né, com Platão e Kant, ou seja, com a fundação da filosofia e com sua expressão mais em frente na modernidade. Passo a resumir. Para o Platão, é justo mentir algumas vezes, sim, pronto, como toda pessoa de bom senso sabe. Mas ele vai explicar por quê. Já para o Kant, de modo algum, nunca. E ele vai tentar defender essa posição, embora tenha uma exceção na obra do Kant. Sobre tortura, e sem prejudicar ninguém, ele tolera a mentira. Né? Então, são exemplos bacanas que a gente vai tirando dos clássicos, né, que nos ajudam a pensar. A dimensão ético-política da mentira, então, se desdobra em sua dimensão epistemológica. Independentemente das intenções do falante, como ter certeza de que uma afirmação não é uma mentira? Como é que a gente pode saber? Outro dia eu dei uma entrevista para uma TV comunitária aqui no Rio, e o cara me pediu, o entrevistador, né, para eu dar uma explicação no sentido mais didático, popular, da razão pela qual eu me envolvi com essas questões. Falei, cara, porque eu não gosto de ser enganado, não quero ser enganado. Ninguém quer ser enganado, ninguém quer ser passado para trás. E a desinformação é enganar, é passar os outros para trás. É malandro se dando bem fazendo os outros de otário, para falar no carioquês clássico. Né? E ninguém quer ser feito de otário. É por isso que eu estudo essas coisas. Essa é uma questão ética política importante e que tem implicações de desdobramentos epistemológicos, sim. Porque quando a gente vai cair num relativismo de que não existe um discurso objetivo e verdadeiro, então as portas estão abertas para qualquer coisa. Né? Então, a gente tem que discutir com seriedade, a gente tem que fazer a defesa da verdade, mas essa defesa da verdade não pode ser uma defesa dogmática, ela tem que ser sutil, flexível, aberta, mas ela tem que ser feita. Bom, o capítulo introduz, então, uma discussão em torno da relação entre crença, opinião, senso comum, cultura popular, pensamento crítico e ciência, num diálogo com Marcuse, Gramsci, Ilienkov e Morin. Termina apresentando os traços gerais do debate entre dogmatismo, positivismo e relativismo. Entramos no capítulo seguinte, a verdade, poderia ser um só, mas eu achei interessante trabalhar com esses títulos, né, para chegar na pós-verdade. Uma certa dialética da mentira, da verdade, para chegar na pós-verdade. O capítulo começa propondo que, hoje em dia, as autoridades cognitivas ou epistêmicas modernas, a ciência, a imprensa, estão perdendo credibilidade, de modo que muitas pessoas parecem viver em realidades paralelas. Pergunta se ainda é possível conceber a noção de verdade depois de 1,5 século de positivismo e meio século de relativismo pós-moderno. E responde que sim. Derrida nos lembra que, por vezes, o caráter performativo da linguagem ocorre antes mesmo de se enunciar verdades ou mentiras, quando discursos ou documentos escritos, por exemplo, estabelecem o que será entendido como mentira ou verdade, como na definição de leis, limites de propriedade ou fronteiras entre países, por alguma autoridade oficial do Estado. Qual é a verdade do território da Iugoslávia? Essa pergunta nem faz sentido hoje em dia. Há 30 anos atrás fazia. Né? Então, a verdade da Iugoslávia é a sua história, as suas mudanças de fronteira, o seu fracionamento, a sua reconstrução, as questões da luta de classes e das guerras econômicas que estão por trás disso. Mas isso vai ser estabelecido, às vezes, antes pelo discurso do que pelo fato. Então, essa é um exemplo da complexidade da questão, mas que não deve nos afastar dela, deve nos atrair mais para dentro dela. Né? Porque, no entanto, apesar das suas múltiplas funções de expressão, de organizar as ideias, de tudo mais, ela medeia de forma representativa ou expressiva nossas concepções de mentira e verdade. A linguagem enquanto representação, ela não é apenas representação, todo mundo que conhece um pouco de filosofia da linguagem, de filosofia em geral, sabe disso, mas às vezes parece que a gente esquece que ela é também representação. E isso é fundamental que ela seja. Ela não é só, mas ela é também, e talvez principalmente. Né? Isso é uma outra questão, não vou entrar nisso, mas eu quero chamar a atenção para esse ponto. O capítulo, então, retoma e aprofunda o debate do anterior em torno da disputa entre dogmatismo, positivismo e relativismo.
para pensar a atualidade do fascismo, e aí aquilo que eu falei no início da minha fala, antes de entrar nos slides, né, da experiência na Suécia, do artigo que eu escrevi sobre a pós-verdade, eu retomei alguns pontos. Então, o capítulo traça um paralelo entre o tráfico de escravos, o telégrafo transatlântico submarino, a alegoria da peste de Albert Camus, no romance homônimo, e a noção de tempo messiânico de Walter Benjamin, em suas teses sobre a história. Isso pode parecer uma maluquice, né, uma colagem, mas o negócio ficou direitinho. Se tiver tempo aqui hoje, eu ainda falo do assunto. Mas, basicamente, o argumento de fundo é o Benjamin dizendo nas suas teses sobre a história que o fascismo o surgimento do nazismo naquela época só pôde surpreender quem tinha uma concepção de história equivocada, progressiva e linear. Progressiva no sentido do progresso. A perspectiva dialética vai mostrar contradições que tornavam aquilo mais explicável. E aí, no meio dessas contradições, eu vou falar também do tráfico negreiro ter sido mais ou menos contemporâneo do primeiro, o fim do tráfico negreiro, mas os capitais que financiaram isso tudo foram os mesmos do telégrafo transatlântico, que é o bisavô da internet, que, por sua vez, é a base desse mundo da desinformação contemporânea. Enfim, eu vou cruzar aí uns dados, crescer uns fios aí, e do Albert Camus, a ideia da peste é que ela é uma alegoria para o fascismo, né? Dizendo que o fascismo poderia voltar. O bacilo some, mas ele permanece dormente, pode ressurgir, então a gente tem que ficar ligado. É mais ou menos disso que trata, num resumo sumário. E conclui formulando uma concepção de verdade, ousadamente, que depois vocês quiserem dizer que é uma bobagem, fiquem à vontade, mas eu defendo ela. Inspirada em Tomás de Aquino, Hegel, Marx e Benjamin. Verdade é a correspondência entre razão e realidade, numa dialética histórica mediada pela linguagem e pelo conjunto de experiências não discursivas dos sujeitos, condicionados pela luta de classes. Lembrando, claro que isso dá horas de debate, mas eu só quero chamar a atenção que a diferença é que o Tomás de Aquino tinha falado da correspondência entre as coisas e o entendimento. E eu estou trazendo razão e realidade, em vez de coisas e entendimentos, numa perspectiva hegeliana, segundo a qual a ideia de realidade está para além das coisas, das aparências e da empiria, embora não seja nada de outro mundo. E razão é algo de um grau de complexidade maior do que entendimento. E aí eu vou tentar, na medida do possível, no livro, ser o mais claro, né, que eu consigo, com o meu entendimento dessas coisas, sem ser um filósofo de formação, mas tendo me dedicado nas últimas décadas a estudar essas coisas em grupos e com filósofos e tal. Então eu espero até agora não ter falado bobagem, está passando no crivo deles, pelo menos, antes de publicar, né? Mas, amigo, falei alguma bobagem aqui? Não, está tudo certo. Então vamos seguir adiante. Discute o fenômeno... bom, e terminei com o da verdade, com essa definição, e vamos chegar na questão da pós-verdade. O capítulo discute o fenômeno da pós-verdade e apresenta o argumento central do livro. O que caracteriza essencialmente a pós-verdade é ser fruto de mediações informacionais sociotécnicas específicas que delas se nutrem e se retroalimentam, operacionalizadas algoritmicamente por gigantescas corporações capitalistas de vigilância, mineração de dados e produção de metadados, vendidas no mercado político-econômico de previsão comportamental, cuja capilaridade, escala operacional e velocidade são inéditas na história. Essa é a ideia central do livro, que a pós-verdade não é apenas crenças infundadas, são crenças específicas produzidas nesse contexto, graças a esse complexo infocomunicacional, que não é apenas uma questão tecnológica, é uma questão de serem corporações privadas, principalmente americanas, e desreguladas, etc, etc, etc. A segunda característica essencial é o fato de ter surgido com tanta força em um momento de crise do capitalismo, depois de 2008 para cá, e após um século de crescente popularização da cultura científica em todo o planeta. É o que a torna mais surpreendente, talvez. Embora, claro, de forma muito desigual, o que explica o sucesso da pós-verdade. E cultura científica, eu quero me referir à cultura científica no sentido mais lato, né? Positivista mesmo, dominante. Faltou a popularização da cultura científica crítica, que é o que a gente trabalha aqui. Falta muito isso ainda. E isso é essencial. E a terceira característica é seu viés conservador em termos políticos, morais e culturais, com conotações muitas vezes fascistas, e que serve como cortina de fumaça, o corolário
do credo econômico neoliberal, que não tem mais coragem de se vender nos próprios termos e não ganha eleição falando ao que realmente veio. Então, ele apela para tudo que é preconceito, tudo que é, né, ódio e etc. Além disso, a pós-verdade é menos, eu acho também, sobre a veracidade da informação em si e mais sobre a credibilidade das fontes de informação fantasiosas e reacionárias. Ninguém é maluco. As pessoas acreditam na maluquice porque aquilo é explicado por alguém que elas já confiam e que tem uma explicação aparentemente razoável. E pronto. Por que confiam naquilo? Por que aquilo, o que soa tão absurdo para algumas pessoas, vai ser razoável para outras? Só pensar na religião já é o suficiente. Quando uma pessoa é religiosa, ela acha a religião de verdade, ela tende a achar a religião das outras pessoas uma maluquice. E achar os ateus mais malucos ainda, e vice-versa. Né? Então, dentro do terreno da racionalidade, sem entrar no terreno das religiões, eu acho que o problema da pós-verdade é a proliferação de um tipo de autoridade cognitiva que o Thomas Freire, recentemente falecido, chama de pseudo-autoridades cognitivas. Há muito investimento em embusteiro digital e midiático, do tipo mais reacionário e charlatão. É um novo tipo de investimento em grande escala que talvez seja maior do que em épocas passadas, e se não é maior, ocorre com especificidades técnicas e recursos novos, que eu vou discutir um pouquinho aí, que configuram o fenômeno como algo que tem ineditismo, apesar de, ao mesmo tempo, ser uma atualização de velhas charlatanices de todos os tempos. A raiz do problema não é a conectividade generalizada, concebida em termos abstratos, mas a desconexão conectada, ou a conexão alienada. Alienada no sentido de alienar, de extrair, né? E também no sentido de ficar sem noção das coisas, expropriada pela GAFAM e pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos através de subreptícias ações articuladas de vigilância e espionagem. A Voz-Verdade ela só é pensável nesse círculo vicioso de espionagem, produção de mineração de dados, produção de metadados, venda disso no mercado político e no mercado como um todo, e de maneiras subreptícias, de maneiras desreguladas. E isso tem atendido de uma maneira surpreendentemente favorável à extrema-direita. Né? Não que a Google seja politicamente os executivos de extrema-direita, eles querem ganhar dinheiro. Só isso. E a coisa parece que está funcionando dessa maneira. A pós-verdade é, então, nessa chave analítica, o nome sintético das atuais modalidades de alienação globalmente interligadas pela desinformação digital em rede. O capítulo, então, explora com cautela semelhanças entre o contexto atual e o nazista, trazendo Erich Fromm, Franz Neumann e o Thomas Freilich, que vai fazer uma análise do trumpismo. Conclui avaliando o papel da desinformação no golpe de Estado contra a presidenta brasileira Dilma Rousseff, que contou com a participação decisiva da mídia corporativa nacional. Então, eu não estou falando só de internet e plataforma digital, não. Né? A boa e velha crítica à indústria cultural permanece atual, só que ela tem que ser matizada. Uma coisa é o viés do Jornal Nacional, outra coisa são as coisas alucinadas que circulam na internet. Não é a mesma coisa. Há muitas nuances da mentira, né? Ela tem complexidade, ela tem nuances, assim como a verdade. Bom, e aí a gente vai partir para o capítulo que talvez seja o núcleo, né, desse debate aqui, que eu vou chamar de desinformação e autoengano. Esse é o capítulo talvez mais didático, ele conceitua as noções de desinformação e autoengano e sumaria estudos contemporâneos sobre o tema, que vão da doutrina militar americana, que eu aprendi com vocês aí, com aquele texto fundamental da Martha Kerr, né, e do Vladimir Pinheiro, que eu uso muito em aula e palestras e no livro. E estudos críticos da ciência da informação em geral e de outras áreas sobre desinformação. Então, esse é o capítulo que talvez mais um diálogo com a literatura contemporânea. Agora, vou deixar claro também para futuros leitores do livro que o conjunto das definições e práticas de desinformação apresentadas não esgota o assunto, eu não tive essa intenção, nem revela um estágio de amadurecimento teórico em seu estudo a ponto de se poder propor uma taxonomia
mais rigorosa de desinformação. Um monte de gente fez isso, né? O Wardle e Darakhshan, e o próprio Thomas Freires, mas eu ainda não vi uma taxonomia unificada. A mais completa que eu vi foi da Ana Brizola, minha orientanda, que fez um mapa conceitual na tese de doutorado dela, e é exaustiva até, né? De nuances. Eu não precisei e não quis ir tão longe, inclusive porque embora existam listas mais intensas, a que eu consegui, ela me atendeu. Ela serviu para indicar que se trata de um conjunto de fenômenos menos simples do que pode parecer à primeira vista, se colocássemos a questão nos termos dicotômicos genéricos de verdade e mentira. Né? De informação é mentira, então a boa informação é verdade. Não dá para botar assim. Sim, não dá, mas dá sim. Porque é disso que se trata, em última instância, de verdade e mentira. Desde que tenhamos o cuidado de perceber a complexidade de sua dialética nos níveis semântico, sintético, pragmático, psicológico e sócio-histórico. Estes níveis, por sua vez, e de forma articulada, referem-se a problemas lógicos, retóricos, cognitivos, estéticos e ético-políticos. Eu sei disso tudo, mas nem por isso não me desautoriza a falar de verdade e mentira. Mas falar de verdade e mentira exige que eu tome em consideração todas essas coisas. E outras mais que eu devo ter deixado de fora. Além disso, diante da crise de credibilidade das autoridades cognitivas modernas, que eu mencionei anteriormente, e no livro eu vou atribuir isso, eu não coloquei aqui, a imprensa, a universidade, a ciência, é uma hipótese, né? Uma intuição, não tem como comprovar isso, mas eu acho que essa crise deve, em grande parte, a uma percepção difusa na população mundial do quanto essas instituições acabam se tornando cada vez mais reféns de interesses privados, enquanto elas deveriam ser instituições de interesse público. Só que as pessoas elas talvez intuam isso, é tudo de elite, é tudo favorecendo não sei quem, mas não entendem bem o que está por detrás do que está acontecendo. Então, é uma desconfiança sadia em relação às autoridades, se torna um ceticismo, às vezes, sem fundamento em relação a essas mesmas autoridades, junto com uma credulidade perigosa em relação a novas autoridades cognitivas do tipo pós-moderno, né? Que eu vou falar um pouco adiante. Então, a gente tem essas pseudo-autoridades cognitivas do tipo mais reacionário emergindo na mídia e nas redes sociais digitais e nos poderes executivos, legislativos e judiciários. São personagens geralmente carismáticos, dotados de temperamento sanguíneo, que apresentam soluções fáceis para problemas difíceis, recorrendo ao medo, ao desespero, ao preconceito e à ignorância, avessos a um compromisso intelectual sério com o debate racional, baseado em argumentos e evidências demonstráveis e falseáveis, além do conhecimento tácito de hábitos ou crenças. Essas pseudo-autoridades cognitivas pululam, proliferam, conquistam eleições. Elas são perigosíssimas. Esse compromisso com o debate intelectual sério tem sido minado em nosso tempo por diversos personagens desse tipo que agem de forma histriônica e ostensiva em busca de seus próprios interesses e, ao mesmo tempo, como marionetes de grupos econômicos com interesses mais robustos. E aí eu encerro esse capítulo, né, e vou entrar numa questão mais diretamente da ciência da informação, a questão da competência, a questão da relevância e da credibilidade. Fiz alguns mergulhos vindo de fora, mas já estou na área há 12 anos, então já me considero de dentro, mas eu estudei alguns textos clássicos, né, de Saracevich sobre isso, e o Orlan. Nem tudo eu incorporei no livro, mas é o pano de fundo do meu argumento. E as questões que eu trabalho aí são as seguintes: por que determinada informação merece ser considerada relevante? Perguntas simples. Por que se dá ou não crédito a uma determinada fonte de informação, seja uma pessoa, um livro, um documento, um arquivo, uma emissora de rádio ou TV, um site ou um mecanismo de busca? Como é hierarquizada a relevância das informações e a credibilidade das fontes na cabeça de cada um no Google? Como a confiança e a desconfiança, ou a credibilidade e a não credibilidade, e mesmo a credulidade, são produzidas e reproduzidas? Como as reputações são feitas e destruídas? Quem ganha e quem perde? Esse conjunto de questões eu estou trazendo para vocês, né? O livro eu coloco desde o início que ele traz mais perguntas do que respostas, que eu acho que é uma das nossas funções, é formular questões que
precisam de respostas na nossa época, mas as respostas precisam de questões. Quer dizer, você, para ter uma cura, você tem que ter um diagnóstico, você tem que ter um problema, você tem que identificar o problema, você tem que se questionar sobre ele. Então, o livro é mais isso do que um receituário de qualquer tipo. Mas algumas respostas eu tento dar também. Até que ponto a configuração atual da luta de classes e as novas modalidades de extração de renda e sobretrabalho condicionam ou determinam as formas sociais de atribuir relevância ou não à informação e credibilidade às fontes, atualizando a disputa ideológica e estrutural entre capital e trabalho, com todas as suas modulações particulares e singulares. Quem é versado em marxismo vai saber, pode, talvez com alguma preguiça, impaciência, dizer que o que está acontecendo é o que sempre aconteceu, e que já está na ideologia alemã. A classe que detém os meios de produção material detém os meios de produção espiritual. E, portanto, a ideologia dominante de uma época é a ideologia da classe dominante. Ok, essa formulação permanece verdadeira, mas ela está num nível de abstração muito alto. A ideia é trazer para a concretude do momento atual, histórico, e é isso que eu tento, de alguma maneira, fazer nesse livro. Como outra questão, né, da ciência da informação cara, que me interessa bastante, eu trabalhei mais em outras ocasiões, quando eu trouxe a ideia de gosto informacional, para falar, para combater, brigar com a ideia essencialista de uma necessidade, como se a necessidade fosse uma coisa inata. Então, eu penso o gosto como uma necessidade socialmente mediada. Mas eu não vou falar disso agora, né? É só uma alusão a outros trabalhos que eu desenvolvi mais isso. Aqui, eu estou trazendo já a conclusão. Como as necessidades informacionais não são inatas, mas socialmente constituídas, e lembrando, né, que a relevância de uma informação é na medida que ela atende uma necessidade informacional, a pessoa vai considerar mais relevante, e a fonte mais digna de crédito, não é isso? Só que essas necessidades não são inatas, elas são socialmente constituídas. Eu posso ter necessidade de saber onde está a pessoa que me pagaram para matar. E aí? Então, aquela fonte é relevante para mim. Né? Digna de crédito, a informação é relevante. Quem disse que essa minha necessidade é digna de ser atendida? Já está gravando, gente? Eu estou brincando, tá? Não mato ninguém, não. É só uma imagem extrema do argumento. Então, retomando, né? Como as necessidades informacionais não são inatas, mas socialmente constituídas, quando essa constituição ocorre em um contexto marcado pelo acesso desigual à educação formal qualificada, especialmente do tipo crítico, pela generalização do trabalho precário e do desemprego, pelo descrédito da política republicana, pelo tempo livre dominado por indústrias culturais, redes sociais digitais e corporações religiosas, às vezes simultaneamente, por relacionamentos interpessoais cada vez mais mediados por algoritmos de vigilância, captura de dados e indução comportamental. Em tal contexto, é razoável supor que as necessidades informacionais serão amplamente moldadas, ficou feia essa frase, né, por este contexto. No livro está melhor, quando eu produzi o slide. Mas eu estou argumentando que, se a relevância e a credibilidade vão ser medidas, digamos assim, pela sua capacidade de atender a determinada necessidade informacional, mas se essa necessidade informacional é formada dessa forma, nesse contexto, elas vão ser do tipo do meu exemplo. Eu tenho a necessidade de descobrir como é que eu consigo chegar em Brasília para botar fogo no Congresso. E eu tenho um monte de fonte para isso. Ora, tendo em vista que os critérios utilizados pelo Google para hierarquizar a relevância das informações apresentadas nos resultados de busca são as buscas e navegações prévias dos sujeitos, condicionadas pelos fatores anteriores do slide anterior, mais os impulsionamentos pagos, eu chamo isso de Jabá 4.0, e que YouTube, Facebook e Instagram priorizam o que deve ser mostrado e para quem, com base em critérios semelhantes, a conclusão é uma só. Quem condiciona a produção social de critérios inconscientes de credibilidade e relevância é a ideologia dominante e o capital. A gente ainda está nessa luta. Só que de maneiras novas, diferenciadas, e a gente tem que entender isso para desmontar isso e combater isso. E aí eu encerrei esse capítulo, vou entrar na ética intercultural da informação e luta de classes, onde eu dialogo com o nosso querido Rafael Capurro. A ética intercultural da informação de Rafael Capurro insiste corretamente no fato de que culturas diferentes têm valores diferentes.
portanto, deve-se ter muito cuidado para não se agir de forma autoritária, sufocando outras visões de mundo em nome daquela que se acredita universal, mas que pode ser apenas um particular que se assume como universal por ignorância, cinismo ou arrogância. Em nome dos direitos humanos, os Estados Unidos bombardeiam o mundo inteiro e se apropriam do petróleo dos outros. Não é isso? Em nome da liberdade de expressão, permite-se tudo que é canalha ficar fazendo discurso de ódio nas redes. Mas, ao dizer isso, eu sou contra os direitos humanos e contra a liberdade de expressão? Claro que não. Só que a gente tem que pensar essas coisas de maneira substantiva, e não perfumaria, não cosmética, não na superfície. A ética não é um receituário de bons modos, é uma reflexão adensada sobre as contradições morais entre os valores, quando a liberdade conduz à opressão, por exemplo. Não é? Então, é esse tipo de coisa que eu estou querendo trazer. Então, o Capurro começa, com razão, alertando contra certos autoritarismos epistêmicos ou éticos, né? Eu estou fazendo isso em nome do bem. Então, quando o Papa autorizou que os portugueses escravizassem negros africanos, era em nome de Jesus. Né? Tem um Papa que fez isso tal ano, eu li isso recentemente, eu esqueci o ano. Né? Deu o seu beneplácito em nome do bem. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por outro lado, essa relativização dos valores também deve ser relativizada. Porque, apesar das variações culturais, todos vivemos no mesmo planeta, temos um corpo parecido, nascemos, trabalhamos, morremos, sentimos dor, prazer, medo, e morrer de fome nunca é feliz, em cultura nenhuma. A opressão não é defensável em nenhum tempo ou lugar. Além disso, não se pode ignorar que as culturas estão divididas e os seus valores não só entre si, mas internamente. Como disse o Bourdieu, né, a cultura não é apenas aquilo que une, é aquilo que separa. Em termos de gênero, idade, relações de parentesco, castas, classes. Propõe, então, pensar a ética intercultural da informação, considerando também essas divisões internas de cada cultura, destacando a luta de classes que perpassa todas as culturas, em todos os tempos, desde o início da divisão da humanidade em proprietários e não proprietários, tem um erro aqui, da terra e uns dos outros, através do Estatuto da Escravidão. Estaríamos, então, diante de uma ética intracultural da informação. A relação intracultural entre trabalhadores do conhecimento, nós e outros trabalhadores, é um assunto central a ser incorporado a essa ética intracultural da informação, que vai compor uma outra ideia de ética intercultural da informação. Muito Gramsci na veia nessa hora, mas não dá tempo de avançar nisso aqui agora. E Paulo Freire. Uma perspectiva emancipatória, para além da exploração do trabalho, deve-se investir no diálogo daqueles que tiveram a oportunidade de sistematizar criticamente sua visão do mundo com outros que não tiveram a mesma oportunidade. Uma visão do mundo crítica, sistematizada, não é parte dominante da cultura comum em parte alguma, mas é a atualização de um antigo esforço universal por uma vida melhor. E aí eu remeto a um autor que eu ando lendo, estudando ultimamente, que é o Ernst Bloch, e o seu Princípio e Esperança, leitura fundamental, mas fica para um outro episódio, porque não dá tempo de falar tudo. Eu estou querendo dizer que, apesar de todas as variações culturais, há coisas em comum. As pessoas nascem, morrem, sofrem, o mundo é um só. E existe exploração do trabalho. Isso atravessa as culturas, não é? E aí eu estou trabalhando aqui, talvez um tanto romanticamente, no bom sentido do termo, com a ideia de que centelhas dessa visão de mundo devem existir em todas as culturas particulares, e existem. E o Princípio de Esperança do Bloch é uma demonstração exaustiva disso. Centelhas de uma utopia concreta, de uma visão de mundo melhor, atravessam as culturas. Então, uma ética intercultural da informação, que dialogue com a ética intracultural da informação, da perspectiva da luta de classes, precisa identificar essas centelhas, uni-las, traduzi-las, acender uma fogueira com elas. Essa é a razão de fundo de uma ética intercultural da informação conectada a uma ética intracultural da informação num mundo marcado pela exploração universal do trabalho, que atravessa todas as culturas particulares, cuja base econômica é a concentração da propriedade dos meios de produção na mão de poucos. Isso não tem nada de datado dizer isso. Isso é atualíssimo, infelizmente. Aí eu vou partir para
para o capítulo mais jornalístico, eles se conectam, né? De vez em quando tem uma viagem aqui e ali, meu passado de poeta e de compositor musical, mas eu tento manter um rigor científico, apesar dessas digressões. A ética da informação, então, aprofundando, entrando no debate com a ética jornalística, e com o problema atual da liberdade de expressão, em torno das regulações das plataformas, a ética da informação exige problematizar a própria noção de liberdade como um todo, especialmente a liberdade de expressão, que remete ao problema da verdade. A liberdade era reivindicada pelo Marquês de Sade. O poderoso tem a liberdade de fazer o que quiser com as suas presas. Isso é da natureza. A liberdade incondicional é fascista. É a liberdade do tirano sobre a vítima da tirania. A defesa incondicional da liberdade tem que ser trabalhada com muita cautela. Quer dizer, ela é inaceitável. A não ser que você entenda. Ou então você vai ter que falar, bom, isso é verdade, a liberdade incondicional, então é para todo mundo. Por que vai valer para um e não para todo mundo? Mas aí não é incondicional, então como é que faz? Quais são as condições dela ser exercida? Isso em termos substanciais, mas vamos pensar a liberdade de expressão nessa chave analítica, né? Ou mais especificamente a liberdade de imprensa, ou a liberdade de trollagem nas redes. É disso que eu vou tratar aqui. E remete ao problema da verdade também. E não estou falando daquelas mentiras inocentes que o Santo Agostinho fala para agradar alguém ou para se proteger. Não, é aquela mentira que ferra os outros, que mata de fome, que mata índio, que mata populações. Aquela mentira que, em nome de Deus, se pode escravizar as pessoas. É disso que eu estou falando. Essa liberdade é defensável? E os compromissos da ética jornalística, né, com o interesse público, com a objetividade dos fatos e com a liberdade de expressão. E quando essas coisas se contradizem, como é que fica? Quando verdade e liberdade entram em contradição, temos um problema muito sério. Um problema ético e epistemológico, obviamente, mas também um problema político. Porque pensar liberdade é pensar nas relações de poder, nas verdades da política e nas políticas da verdade. Nosso tempo é marcado pela emergência de uma contradição ético-informacional que perpassa subterraneamente toda a modernidade, entre a liberdade de expressão, conhecimento racional e o interesse público, que na superfície, na maioria das vezes, provou ser um trio virtuoso, mutuamente benéfico, mas nem sempre. A atual emergência dessa contradição se configura na ampla disseminação de fake news e resulta de uma perigosa combinação entre a crise de legitimação ideológica do capitalismo como sistema socioeconômico viável diante do crescente colapso socioambiental em curso na maior parte do mundo e as novas mediações sociotécnicas da informação, ubíquas e de grande capilaridade. É somente na resolução prática das contradições entre liberdade de expressão, liberdade de imprensa, compromisso com a verdade, interesse corporativo e interesse público, que surgirá um novo ecossistema infocomunicacional menos alienado, superficial, perverso, mentiroso, sensacionalista, cínico, cético, dogmático e alucinado. Então não é só educação para a mídia. Tem que ter. Mas tem que regular a plataforma, tem que cobrar, tem que punir, tem que identificar, tem que categorizar, tem que entender o que está por detrás. E os monopólios da mídia, e os monopólios corporativos dos tráficos digitais e da mineração de dados. E cada vez que eu quero abrir um novo documento que eu baixo, a Microsoft quer me impor, me vender algum troço, me exigir aceitar alguma bugiganga deles. Resta inventar novos usos do Big Data comprometidos com o bem comum. Tecnicamente, isso é possível. A internet, no início, parecia que ia ser isso, e não foi, mas pode ser. E é uma questão política, isso é uma questão de luta política. Chegando no encerramento do livro, o último capítulo, né, que eu vou dialogar mais com o Hegel, falando de ética, razão e liberdade, mas o Hegel, não só leitura direta do Hegel, mas o Hegel lido pelo Marcuse, cujo primeiro livro mais expressivo se chama Razão e Revolução, Hegel e o Nascimento das Ciências Sociais. Então, uma leitura bem marxista do Hegel que eu estou trabalhando nesse capítulo, muito rico, que eu recomendo para todo mundo, o Reason and Revolution, do Marcuse. Para qualificar algo como desinformação, e aí eu volto para o início da minha fala. Por que eu acho que eu tenho que falar da verdade e da mentira? Porque, caramba, para eu dizer que alguma coisa é desinformação, eu tenho que ser capaz de definir o que é informação qualificada. E se eu digo que
tudo relativo e cada um tem a sua opinião, eu não vou conseguir definir. Então, o que é informação qualificada? Vai variar culturalmente? Vai. Vai ter nuances? Vai. Mas dá para a gente, dentro de cada caso, de cada assunto, poder distinguir o que é informação qualificada, o que é informação desqualificada? Sim, é possível. Isso nos leva novamente ao problema da razão e da verdade. Assim como a definição de liberdade não é fácil, né? Porque a liberdade de cada um acaba quando começa a dos outros, mas peraí, então o outro é um obstáculo para a minha liberdade? Então o outro é um chato, o outro está no meu caminho, tem que matá-lo, destruí-lo. É a lógica da competição. Ou o outro é a condição da minha liberdade, eu só posso ser livre se outras pessoas colaborarem comigo para a gente desenvolver uma vida livre. Enfim, é um assunto complicado, e assim como o problema da verdade. Por outro lado, não é difícil afirmar o que jamais poderiam ser liberdade. O que liberdade e verdade não podem ser opressão e não podem ser mentira. Que são justamente as essências políticas e epistemológicas do fascismo. Opressão é mentira. Mentira cabeluda. Não é sutileza cultural, epistemológica, não. É mentira mesmo. Eu não me lembro que a Hannah Arendt cita, eu acho que é o Churchill, eu não me lembro quem que ela vai falar, que perguntaram como é que os historiadores do futuro vão explicar, né, a Segunda Guerra Mundial e tal. Aí o cara respondeu, eu não sei como eles vão explicar, mas eu tenho certeza que eles não vão dizer que a Bélgica invadiu a Alemanha. E ponto. A Bélgica não invadiu a Alemanha. A Alemanha invadiu a Bélgica. Isso não é relativo. Isso é uma verdade absoluta. Como diz o Terry Eagleton, verdades absolutas não tem nada demais. Se você comeu peixe podre e passou mal, isso é uma verdade absoluta, que o peixe estava podre e você passou mal. Não tem nada de místico nisso. A gente não tem que ter medo de verdades absolutas. A gente só não pode ser dogmático. São coisas diferentes. Para Hegel, a verdade está no todo, ou seja, no complexo dialético, dinâmico e contraditório da história humana em conjunção com a história natural. A razão seria, então, nossa faculdade de compreender e expressar conceitualmente essa totalidade dinâmica e seus detalhes, seus movimentos de conversão de potência em ato, de essência em aparência. Totalidade que é em si racional, porque não é aleatória. Ela funciona através de complexos causais identificáveis, embora repleta de contradições, acidentes, que fazem parte de sua racionalidade interna. Como Hegel vai dizer, ele não tinha a evolução das espécies no horizonte, né? Senão ele teria mas ele pensou socialmente. Para ele, a natureza se repetia. Mas ele vai dizer que, uma elaboração metafísica lá dele, que hajam aves, né, é necessário, mas que haja tantas espécies de papagaio é uma contingência. Isso é interessante, isso antecipa a teoria da evolução das espécies sem saber, né? Mas eu não vou entrar nisso agora. Estou querendo me aproximar do fim para sobrar algum tempo para a gente conversar. Já estou no fim. No pensamento de Hegel, a razão tem historicidade e a história tem racionalidade, que consiste essencialmente na busca humana pela realização da liberdade comum. Em Hegel isso está claro, que a razão última do ser humano é a liberdade. Como você tem que viver com os outros tem que ser liberdade comum. Essa não deve ser entendida como um obstáculo à liberdade individual, mas como sua condição para que seja válida para todos os indivíduos. A liberdade é a verdade da razão e a razão é a verdade da liberdade, pois tanto a liberdade quanto a razão se condicionam e se determinam mutuamente. Não há, eu quero voar, eu sou livre para voar, mas se eu não tiver racionalidade e pular pela janela, eu vou cair. É o exemplo que o Marcuse dá. Eu preciso ter a razão de conhecer, saber inventar um avião, um balão, uma asa delta. Sem essa razão, que é uma razão conhecer a razão interna da natureza, as leis da física, e processá-las e retrabalhar o mundo de acordo com uma meta minha. Então, eu só sou livre para voar se eu for racional. Senão, eu sou livre para cair da janela, tomar um tombo. Né? E, ao mesmo tempo, você não pode ser racional se você não for livre para pensar. Se você não tiver liberdade de pensamento. Se não houver liberdade de circulação da informação. Então, liberdade de expressão, razão e verdade são coisas mutuamente condicionantes. Só que quando a liberdade se transforma, a gente já vai ver isso, né? Não há verdadeira razão sem liberdade, nem verdadeira liberdade sem razão. Quando entra em contradição, descobrimos que a liberdade momentaneamente se tornou vontade egoísta.
A arbitrariedade e a razão se tornou racionalidade técnica instrumental das empresas, dos estados, e do embusteiro, do charlatão, do canalha, do demagogo, do assassino. Até que ponto a razão nas determinações da sociedade de mercado, altamente concentrada, excludente e ambientalmente predatória, que condicionam nossa educação, nossos horizontes de trabalho e o ecossistema informacional por meio do qual nos colocamos no mundo e a partir do qual orientamos nossas escolhas, a reboque das disputas entre as diversas frações do capital em busca de sua reprodução ampliada, independentemente de quaisquer outras considerações, o que inclui a própria vida no planeta. Até que ponto isso é racional? Até que ponto as pessoas são livres nessa ambiência, embora se achem? Conclusão. A produção e a propagação de informações fraudulentas são práticas tão antigas quanto a própria humanidade. O que é novo é a escala, a velocidade, a customização e os caminhos obscuros hoje percorridos por esses processos de desinformação, possibilitados pelas novas tecnologias de comunicação digital. Vale ressaltar a especificidade do fenômeno. O baixo custo das operações, em comparação com a mídia tradicional, seu alcance massivo e personalizado, e a difícil regulamentação dessas ações, em termos técnicos e legais, permitiu que elas se espalhassem por quase todo o mundo. Assim, novas formas de desinformação tornam-se um elemento influente da emergente superestrutura ideológica da infraestrutura das redes digitais. No ambiente pós-moderno da pós-verdade, a desconfiança das autoridades, nas autoridades, na verdade, que é uma saudável conquista da modernidade, né? O discurso do método do Kant, do Descartes, começa com a dúvida sistemática. Primeira coisa, uma coisa não vai ser aceita como verdadeira só porque foi proferida por uma autoridade. Pensar racionalmente começa por aí. Essa sadia desconfiança em relação às autoridades torna-se um misto de ceticismo e dogmatismo salvacionista. Não se pode esquecer do papel desempenhado pelas grandes mídias corporativas para que chegássemos ao estado atual. Então, afinal, que conjunto de fatores explica a produção social de formas particulares de saber e ignorância, hierarquizando a relevância e a credibilidade da informação e suas fontes? Como explicar isso? É isso, no fundo, que tentamos colaborar para responder, concentrando-nos em certas anomalias da desinformação dos dias de hoje, produzidas por forças políticas e culturais retrógradas que passaram desapercebidas nas últimas décadas e cuja irrupção surpreendeu a todos. E aí, fechando, né, talvez com um sentido meio profilático, no bom sentido, irmãos, vamos nos dar as mãos, força, tem futuro, tem saída, né? O problema de fundo enfrentado por pesquisadores sérios é o mesmo do intelectual não profissional, isso é, de todas as pessoas, por possuírem intelecto. O problema de fundo é muito simples. E o problema é esse, é entender melhor o mundo para transformá-lo e tornar a vida melhor. É para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente pensa. O resto são detalhes. Mas o problema é que o diabo, o último slide ficou fora de ordem, o problema é que o diabo, o pai da mentira, mora nos detalhes. Muito obrigado, pessoal. Encerrei agora a apresentação dos slides. Demorei mais, casal, desculpa aí, é que eu me empolgo, aí eu saio do roteiro. Se eu ficasse no roteiro, dava tempo. Mas estou aqui à disposição de vocês. Não estou te ouvindo. Marco, muitíssimo obrigado pela sua fala, né? Acho que, assim, mais uma vez, brilhante, acho que todo mundo, né, aprendemos muito sempre com você. Acho assim, eu queria destacar muito assim, essa sua leitura, né, a densidade, tanto crítica quanto filosófica da sua leitura, né, o enriquecimento que você faz com os exemplos, e a beleza também, em alguns momentos, assim, da maneira como você apresenta as questões. Né? Acho muito importante a gente pensar que relevância, necessidade, né? Mineração de dados, big data, tudo isso que às vezes é visto como oportunidade de negócios, né? Como oportunidade profissional, né? Um certo deslumbramento tecnológico, mas a gente olhar também do ponto de vista, então, de como causam opressão, como causam fome, como fomentam, enfim, processos de mistificação e outras coisas, né? Então a gente percebe tanto a questão de teoria crítica e a sua vinculação com uma preocupação ética, que eu acho que, né, agradeço muito, Marco, porque acho que isso inspira o trabalho que o nosso PPGC tem perseguido, né, ao longo de todos os anos, né? Acho que esse é um horizonte com o qual a gente quer trabalhar e que essa fala sua, então,
inspire os nossos trabalhos ao longo desse ano. Acho que essa que é a função, né, de uma conferência magna de abertura de um ano letivo. Para quem está nos assistindo, a gente vai passar agora para um momento de algumas... Marco, eu sei que você tem o tempo comprometido agora também. Eu estou tranquilo, estou à disposição de vocês. Eu adiei o grupo de estudo de hoje. Eu falei, pessoal, vai começar mais para as 6 hoje. Pronto. E eu parei de te ouvir, casal. Eu estava ouvindo bem, agora sumiu. Agora voltou. 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 Ok, deu um probleminha aqui no fio. Gente, eu vou pedir, então, aberta a sessão de perguntas. Eu vou propor que a gente faça, talvez, em blocos de 2 ou 3 perguntas. Só vou pedir que cada pessoa que for fazer a pergunta que, por favor, venha aqui na frente, faça pelo microfone, porque ele só vai escutar pelo microfone. No começo da tua fala sobre as questões da pós-verdade, você trouxe essa visão de que me corrija se eu estiver equivocado, que a pós-verdade ela tem a sua intensificação como uma crise do capitalismo. E até você tocou na tese da Ana. Eu estava recentemente relendo ela e ela também traz algumas questões que tem alguns autores que acham esse termo polêmico que ele não cabe para definir esse momento. Eu ainda estou me aprofundando nessa questão, mas você acha que isso não, essas visões da pós-verdade elas não são todas complementares, professor? E se não, por quê? Eu respondo agora ou como é que a gente faz, casal? Marco, eu vou só sugerir alguma pergunta a mais, que a gente faça pelo menos 2 juntas. Tá. Então, deixa eu pegar um papel aqui para fazer anotações. Lápis e um bloquinho. Aqui, Rodrigo, essa para o Rodrigo. Esse daqui é um bloquinho da Ulepic de Havana, que até hoje eu tenho, para fazer anotações. A imagem travou por um instante. Não, voltou. Eu vou ficar aqui mesmo. Olá. Oi, eu sou Carolina, eu sou orientanda do casal. Eu também acompanhei sua fala, né, da pós-verdade e eu estou estudando isso e quero sempre saber, né, procuro saber os outros autores que discutem. E, assim como o Roger, eu percebo que tudo que você falou é muito complementar, né, e inclusive a crise do capitalismo, essa intensa luta de classes, né, que a gente tem que travar, e sobre a questão do usuário mesmo, no seu ponto, do usuário como essência mesmo, lá nas redes sociais, por exemplo, que é o que eu estou trabalhando, se você vê que quando ele se apropria dessa forma de produzir conteúdo, de clamar por atenção e ver isso como uma forma de monetização, ele não está exercendo a pós-verdade da forma mais... que eu digo mais, assim, básica dele, e se isso tem a ver com esse modo de produção de informação ser tão novo, e por isso que a gente fala que é um fenômeno novo, e hora que pode ser antigo também, porque, né, a gente já viu em outros momentos da nossa história isso acontecer. E se isso se complementa também, igual o Roger perguntou. Posso responder agora? Tem mais? Pode sim. Então tá. Se eu entendi corretamente, né, se a maneira como eu estou apresentando o meu entendimento da pós-verdade seria complementar a outras maneiras. Olha, eu acho que sim. Algumas sim, talvez entrem em choque com outras. Por exemplo, o casal mesmo, né? Eu me lembro numa palestra dele que foi muito instrutiva, eu acho que depois ele publicou em artigo, que a gente usa em disciplina aqui, ele falou da Sociedade dos Peritos. Eu não me lembro se é do Giddens, não me lembro qual é o sociólogo que trabalha com esse conceito. Depois você me traz isso de volta, casal. Mas que isso está em crise hoje em dia, né? Que a gente, para entrar no elevador, para entrar no avião, a gente não sabe como é que aquilo foi feito, mas a gente confia que construíram aquilo direito. A gente aceita que o médico nos deu uma injeção porque a gente confia no médico. Se não confiar, então a pós-verdade é quando essa confiança nos peritos entra em crise, inclusive, né?
principalmente na ciência. Então, eu acho que, por exemplo, essa noção dele é bastante complementar, enriquece o que eu estou dizendo. E as coisas se imbricam. Agora eu vou te falar, por que a ciência entrou em crise? Por que o negacionismo científico e antivacina entrou em crise? Porque a vacinação, junto com o isolamento, eram politicamente prejudiciais ao governo de plantão, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, porque iriam gerar desaceleração econômica. E os fascistas querem que as pessoas morram, desde que eles não se ferrem nos seus projetos pessoais, né, para dar um nome aos bois. Então, por trás, não é apenas um descrédito em peritos, é um descrédito em alguns peritos e o crédito em outros peritos, né? E que surge num determinado momento por algum motivo, não é aleatório, entendeu? Então, eu entendo que são explicações complementares, por exemplo, essa do casal e a que eu trabalho. Agora, há outras que eu acho que ficam nas nuvens, entendeu? A própria Agora, vamos lá, tem outra coisa. Pós-verdade ainda não é um conceito, é uma palavra da moda. Uma palavra da moda, uma palavra que foi inventada foi entronizada pelos dicionários Oxford. É uma palavra jornalística, um termo jornalístico para apontar a impressão de que a gente vivia numa época que parecia que as pessoas estavam ficando uma pirada, estavam acreditando numa maluquice, em quantidade muito grande, né? Só que aí, quando você vai descobrir a Cambridge Analytica, isso tem a ver com o Brexit, e quando você vai ver a invasão dos Estados Unidos no Iraque por causa das armas de destruição de massa que não existiam, quando você vai ver essas coisas todas, você vê que há investimento na produção do engano, né? E aí é um complexo de fatores que estão aí. A minha contribuição, então, tenta ser acrescentar esse elemento político-econômico da pós-verdade, essa economia política da pós-verdade, né? E mostrar de que maneira o discurso fascista ele é mais atraente do que o discurso neoliberal. O discurso neoliberal é o seguinte: meu irmão, é cada um por si e o rico vai se dar bem. E acabou. Corre atrás dessa, faça o que der para entrar na curriola. E você não vai conseguir. Isso não dá voto, ninguém vai dizer isso. Ninguém vai vender esse peixe nesses termos. Então, vamos falar, os comunistas são inimigos, os gays, os imigrantes, tem que acabar com essa pouca vergonha, não sei o que, a esquerda, não sei o quê. Né? Aí você mobiliza ódios, você mobiliza simpatias, antipatias, enquanto isso desregulamenta a legislação trabalhista. E aumenta o poder de repressão das polícias. Então é isso, o fascismo é o cavalo de Troia do neoliberalismo, né? E a pós-verdade é isso. O meu entendimento é essa a essência da economia política da pós-verdade. Mas isso não esgota o assunto, e eu acho que isso pode ser complementar a outros estudos de análise, claro, não quero dar a última palavra, evidentemente. E quanto à outra pergunta, se eu entendi bem, era sobre a novidade, né? Uma hora eu me perdi na sua fala, quando você falou dos usuários, e se as pessoas... Vê se eu entendi corretamente. Se as pessoas se deixam enganar, talvez porque seja algo muito novo e que pega elas um pouco de surpresa. É por aí? Se não, me esclarece. Porque, pela lógica da relevância das redes, os influencers têm... A gente nunca clamou por tanta atenção quanto hoje nas redes. E aí eu vejo que o fenômeno da pós-verdade, ele esperou esse momento para eclodir mais, digamos assim. Ele sempre existiu, mas agora ele está em evidência, né? Então, por isso que eu penso que a gente pode dizer que ele é mais novo do que tudo, entendeu? Assim, mas eu gosto de ver de ouvir as complementações por causa disso, para saber se o que mais que eu, né, posso saber, estou perdendo, que antes tinha algum comportamento do usuário que clamava por atenção e era aproveitado de alguma forma, né, na informação que eu não sei, mas hoje a gente vê muito isso, né, os influencers fazendo qualquer dancinha para ter engajamento nas redes, colocando qualquer peruca e indo para o Congresso, e ele está em evidência, né, ele ficou em evidência, é isso. E isso dá dinheiro e capital político, né? Agora, mais especificamente sobre o usuário, eu não saberia te responder, eu não me sinto habilitado para te responder. Seria alguma coisa mais de conhecimento
geral, né? Mas a relação do usuário com a informação e com os mediadores de informação mudou, evidentemente, né? Mudou muito. E é aquilo, é mentira dizer que não tem nada de novo, porque sempre teve charlatão. Mas é mentira dizer que tudo é completamente inédito. Entendeu? Então eu prefiro pensar numa chave analítica de que a gente está lidando com atualizações e modulações de práticas de charlatanice antigas. Mas essas modulações podem ser muito significativas, elas podem ter um caráter totalmente surpreendente, né? E é o que está acontecendo. Por isso que eu gosto muito desse artiguinho com o Arthur e com o Capurro, que ele vai pegar e ele é engraçado, né? Eu estou querendo que vocês leiam o Machado de Assis, na verdade. O nosso artigo é secundário. O conto do Machado é muito engraçado. O segredo do... Agora eu estou tentando lembrar e está me escapando. Enfim, depois vem. Vocês vão achar, é fácil. Mas a ideia de que uma medicina charlatã. E ele é muito irônico com aquilo. E a gente teve aquele escândalo lá de São Paulo, né, da Prevent Senior. E teve a CPI da Covid. Então a gente... Ou seja, o que tem charlatanice está no Machado, está na piada. E médico também, canalha, né? Tem, empresário de medicina. Mas o que é de novo essa combinação de fatores toda, né, que precisa ser entendida na sua totalidade? Ela é cheia de nuances, de detalhes. E, por exemplo, podia mergulhar em outros autores aqui, né, na Shoshana Zuboff, na questão da vigilância, nos estudos mais finos que o Rodrigo, por exemplo, Moreno desenvolve, de economia política, das plataformas e da precarização do trabalho digital. Tem toda uma série de outros caminhos possíveis para... Eu estou olhando para o Cláudio agora aí na minha frente, pensar o aspecto psíquico, né, das subjetividades, mergulhar isso de alguma maneira travou, voltou. Isso de alguma maneira eu pretendo fazer, eu fiz um pouquinho no diálogo com Erich Fromm, com Franz Neumann, quando eles vão falar da psicologia do fascismo, Thomas Freilich, quando vai falar da personalidade autoritária, no caso do trumpismo e tal. Então, há muitos caminhos possíveis para a gente abordar esse tema, né? Nossa perspectiva, nossa abertura interdisciplinar, e é legal ver o que... Quer dizer, enquanto a ciência da informação, que também é um tema fundamental desse debate e do contexto, eu entendo que eu trouxe mais questões da ciência da informação para serem pensadas à luz desses problemas do que soluções da ciência da informação para ele. Mas elas podem ser dadas, né? Tá? Pensadas também. Eu penso, por exemplo, na área da competência em informação, da competência crítica em informação. É uma coisa fundamental, embora insuficiente, para combater esse quadro, mas é necessária. E eu entendo que esses estudos críticos de relevância, de credibilidade, eles podem... Eu ainda sou um iluminista, em certo sentido. Eu acredito que quando as pessoas pensam, mas pensam com seriedade, pensam com abertura, as coisas podem ficar melhores. Agora, elas pensam também com compromisso ético, né? Um compromisso ético-político com a sociedade, com o planeta, com a vida, né? Eu sou um defensor dessas coisas, então eu estou sempre convidando as pessoas a isso na medida do possível e dentro das especificidades de cada campo, com as competências específicas de cada campo. É isso, acho que eu falei demais, fugi da pergunta. Marco, a Carol fez uma pesquisa na internet, é O Segredo do Bonzo, o nome do curso. Isso, exato, O Segredo do Bonzo, obrigado. Eu sabia que eu estou numa plateia de gente competente na recuperação de informação, isso seria resolvido. É o Segredo do Bonzo. É o Segredo do Bonzo. Pois é quase isso. Mas, Marco, o casal tinha perguntado se a gente tinha alguma questão, e na hora me veio uma questão, mas eu não quis falar, queria deixar os meninos falarem antes. Na realidade, é uma inquietação que eu tenho. Pensando na origem da pós-verdade, né, e essa ideia de que qualquer narrativa pode ser verdadeira, então
Pós-verdade é basicamente isso, né? Eu fiquei pensando muito na história da pós-modernidade, enquanto um movimento em que se relativiza a verdade absoluta. Então, aquela verdade da modernidade, aquela verdade da ciência, a verdade absoluta, foi relativizada porque essa ciência era matizada por uma série de questões políticas, históricas, né? E nesse bojo, acabou sendo criada a ideia de que não existe verdade absoluta, e a impressão que eu tenho, eu fiquei muito feliz lendo um livro de um filósofo um canadense chamado Stephen Hicks, que fala alguma coisa nessa direção, apesar dele me parecer ser um cara mais à direita, é que o movimento da pós-verdade se apropriou desse movimento pós-moderno, que diz que não há verdade absoluta, para dizer que todas as verdades são iguais. Né? Então, que qualquer verdade é válida, qualquer história, qualquer narrativa é válida, então todas as narrativas são verdades. Eu não sei como é que você vê isso. Né? Você consegue ver essa apropriação de toda a discussão que foi feita em torno disso pela pós-modernidade, pelo movimento da pós-verdade, e a gente acabar prisioneiro nisso? Eu não sei. O que você pensa dessa questão? Mas vai ter um outro bloco ou respondo? Pronto, o Luiz vai falar. Deixa eu ver se eu estou... Ô, Marco, tudo bem? Muito obrigado. Tudo bem. Eu sou Luiz Garcia, sou professor aqui do programa, sou professor do curso de museologia aqui da escola também, sou historiador, e eu queria só emendar um pouco o que o Cláudio falou, porque eu fico pensando muito que tem do ethos do capitalismo, existe a ideia da produtividade, do sucesso, né, um imperativo de bem-suceder, digamos assim, né, dentro da competição, etc. Então eu fico pensando que muitas vezes os atores que produzem, circulam a dita pós-verdade, ou todo tipo de forja, não é de agora, acho muito bom que você tenha ressaltado isso. Na verdade, o problema é absolutamente instrumental. Eu até brinco que isso é a irracionalidade instrumental. Ou seja, os sujeitos estão plenamente conscientes de que essas narrativas não se sustentam no exame da lógica, no exame da razão, da crise. Eles sabem que não. Não se trata disso. Se trata de encontrar ferramentas através das quais você sucede, você vence, você não aceita perder. Né? Acho exemplar disso que aconteceu na última eleição. Né? Então, assim, você tem um procedimento, digamos, ritualístico que sucede a divulgação do resultado das eleições no sistema, né, eleitoral, da democracia representativa, etc., que é o derrotado reconhecer a derrota e cumprimentar o vencedor. Né? E quando o Bolsonaro não faz isso, né, é exatamente uma das maneiras de perpetuar essa suspensão e essa suspeição. Né? Então, eu queria talvez sugerir que não é tanto que o fato digamos assim, dos emissores creditados estarem em descrédito, não é, acho que entendi o que você colocou quando você falou na disposição de uma certa maneira de desconfiança do público em relação à esfera pública, esses valores iluministas adicionais. Mas eu acho que tem uma coisa, um imperativo mais forte, que é justamente esse. Olha, eu cresci, existe um caldo cultural do capitalismo, no qual os indivíduos assimilam, dentro dos grupos que eles são socializados, que eles têm que vencer. E, assim, então não importa estar do lado da verdade, do lado, né, assim, essa ética, ela atrapalha. Então, foda-se essa ética. O negócio é que eu quero vencer. Se eu tiver que mentir, eu minto. Se eu tiver que matar, eu mato. Se eu tiver que... Enfim, tá? Então, é só acrescentar isso, a questão desse imperativo, né, como um emprego de uma desrazão instrumental, digamos assim. Valeu. Maravilha. Pode ir. Maravilha. Boas considerações. Eu vou começar
vou começar pelo Cláudio, que inclusive é mais fácil. Eu concordo plenamente com você, inclusive eu falo isso, né? Eu não falei isso aqui. Só que eu chamo a atenção pelo seguinte, eu acho que é que a gente é acadêmico, e a gente é acadêmico de esquerda, então a gente leu muito pós-estruturalista, só que eu acho que a maioria das pessoas nunca ouviu falar nisso. Então, sei lá se o pós-estruturalismo ou o pensamento pós-moderno, ou Lyotard, ou quem for, teve alguma influência na esfera pública efetiva dessa coisa da pós-verdade. Eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Mas, sem a menor dúvida, eu vejo uma afinidade eletiva, por assim dizer, pegando a expressão, né, weberiana, entre o pensamento pós-moderno e essa ambiência da pós-verdade. Ainda mais, e você tem toda a razão. E é bom lembrar que o pensamento pós-moderno, originalmente, que a gente chama genericamente como pensamento pós-moderno, mal ou bem, ele tinha uma atitude libertária e crítica em relação ao positivismo, inclusive, à ciência de Estado, à tecnocracia e à ciência capitalista e tudo mais, com o qual estamos de acordo. O problema é que essa deriva relativista é inaceitável para quem parte de um horizonte teórico, que é o meu caso, pelo menos, do marxismo hegeliano e tudo mais, que vai ver que vai fazer a crítica ao positivismo pelo seu caráter autoritário, pela sua insuficiência, pela sua não historicidade, pela sua falsa neutralidade axiológica, mas não vai daí chegar na conclusão de que todas as narrativas têm igual valor. Aí a gente vai ter que vamos pensar dialeticamente, vamos pensar historicamente, vamos trazer outros elementos aí para o debate. Mas eu concordo contigo no sentido de eu diria que o pensamento da pós-verdade, ou não pensamento, eu gostei do colega, esqueci o nome do colega que falou depois, a irracionalidade instrumental que marca a pós-verdade, de certa maneira, tem as suas afinidades com o relativismo pós-moderno, com a diferença que os pensadores pós-modernos tendiam a ser, a seu modo, progressistas. E esse pensamento da pós-verdade é predominantemente reacionário, né? Mas sem a menor dúvida tem semelhanças, sim, e eu exploro isso no livro, inclusive fazendo uma rara defesa do pântano pós-moderno, que é uma expressão que o Rodrigo às vezes usa, que eu acho um pouco forte. Eu acho que tem uma deriva pós-moderna, né? Eu acho que tem mais um problema de uma deriva, às vezes a coisa se perde e falta uma substância ali, mas eu não chego a achar que é pantanoso. Eu acho que pantanoso é esse ambiente da pós-verdade. Aí é um negócio sinistro mesmo. Com a pós-modernidade, eu acho que dá para dialogar num nível mais civilizado até certo ponto, se os caras quiserem ouvir também, né? Agora, outra coisa, sobre se o problema principal, então, com o exemplo do Brasil e tudo mais, seria essa irracionalidade instrumental, mais do que uma perda de credibilidade. Cara, eu acho que são ambas as coisas. Eu gostei da sua formulação, mas eu acho que as coisas estão juntas, né? Eu não sei se está todo mundo assim, não estou nem aí se é verdade ou não. Eu acho que muita gente realmente acredita. Eu tenho a impressão que muita gente realmente acredita que vacina faz mal, realmente acredita que a esquerda é canalha e quer tornar as criancinhas homossexuais, realmente acredita, né, que o cara é honesto. Acho que tem muita gente que acredita nisso, sim. Eu acho que isso existe. Existe essa crença, existe. Tem gente que não acredita, enfim. E gente que acredita que a Terra é plana mesmo. Então, existe um problema de perda de credibilidade das autoridades cognitivas que não pode ser ignorado. Agora, que também, junto a isso, você trouxe um ponto que eu talvez não tenha explorado, né, o suficiente, essa irracionalidade instrumental, certamente ela está dada, ela é uma característica, sempre foi do fascismo, mas eu acho que tem uma particularidade no Brasil, e no Brasil de hoje, né, que eu não cheguei a explorar ainda, mas eu vou explorar em produções futuras. É um negócio que eu estou pesquisando mais agora, que é basicamente importar o que tem de pior dos Estados Unidos, e inclusive essa história de teologia do sucesso e de religiões corporativas e midiáticas. Isso é uma coisa dos Estados Unidos profundo. Essa coisa de você criar uma igrejinha ali e criar uma parada, enfim, com isenção de impostos, essa coisa de seita, esse espírito de seita. Né? Quer dizer, é a contradição da liberdade religiosa. Você, para sair da intolerância religiosa da Europa, né? Você criou, diante das brigas fratricidas entre
protestantes e católicos, a ideia moderna de Estado laico e de religião sendo assunto privado e tudo mais, e de tolerância, prevaleceu. Só que aí se chegou na tolerância, parou para mim, está dando umas pausas, na tolerância com a intolerância. E nesse terreno, eu fico pensando em Jim Jones, eu fico pensando em Charles Manson, eu fico pensando nessa quantidade de maluquice de americano. Isso é coisa de americano. E Jimmy Swaggart e tal. E todo o modelo do neopentecostalismo corporativo. E vejam bem, eu não estou falando aqui a palavra crente, nem protestante e nem evangélico. Eu estou sendo muito específico na minha crítica. Eu estou falando em neopentecostalismo corporativo, de inspiração americana e da teologia do sucesso que o move. Né? E isso, sim, tem um papel. Conversa muito bem com o capitalismo. Vamos ser irracional, vamos fazer o que der para se dar bem, mas vamos ter uma espécie de máscara de pureza e bons costumes, né? Para atrair os incautos, inclusive. Porque uma coisa que o Frederick Jameson diz muito bem, e ele aprendeu isso com Ernst Bloch, quando ele vai... mesmo o mais fraudulento dos discursos, mesmo o mais vagabundo dos produtos da cultura de massa, só vão mobilizar as pessoas porque eles trazem em si uma esperança utópica positiva. Vai ter alguma ideia de justiça, de amor, de segurança, de coragem, de solidariedade, de firmeza. No pior filme que você quiser. E mesmo no nazismo. A pureza racial, o amor à natureza, a beleza, o combate às raças degeneradas. Tinha todo um discurso ali moralizante, estetizante, por trás daquela barbaridade irracional. E isso nos Estados Unidos proliferou muito bem, né? De maneira disfarçada. Quando dá para ser liberal, se é. Quando se dá, o fascismo emerge, né? E a gente importa esse troço, para a nossa própria tradição integralista, escravocrata, etc., que vai recebendo muito bem essas coisas e adaptando a si. Então, eu vou usar, cara, vou citar, mas vou usar o irracionalismo instrumental, que é um elemento aí, então, dentro desse ethos de topa tudo por dinheiro, se dá bem, né? De levar vantagem em tudo, e a teologia do sucesso e tudo mais. Eu acho que é um elemento a mais para a gente incorporar a leitura desse quadro. Bom, gente, então nós vamos chegando ao final. Marco, eu gostaria mais uma vez de agradecer muitíssimo pela sua presença, pela sua generosidade, pela sua apresentação, agradecer ao pessoal que está nos acompanhando. Gente, eu queria fazer um agradecimento público para encerrar aos professores Lorena e Rodrigo, que estão assumindo o PPGCI, né, agora em fevereiro, que organizaram esse evento, né, que estão assumindo, né, a coordenação do programa. Não é fácil, a gente sabe, né? Então, eu queria muito... Não é fácil. Obrigadíssimo pelo suporte. Pessoal, que tenhamos um excelente ano letivo 2023. Obrigado a todos. Encerramos a nossa atividade. Obrigado, gente. Sucesso acadêmico, ético, moral, estético.